O Ulisses estava falando sobre o Abel Ferreira, né? Que o Palmeiras está nos luz e tal. Porra, viralizou na semana passada o vídeo do Abel Ferreira falando sobre o sono dos atletas. Isso é uma coisa nova no futebol. Sim. Isso é uma coisa muito nova. Aí, na mesma semana, na semana retrasada de apresentação do Luxemburgo, ele chega e fala que não tem nada de novo no futebol. Que o futebol não se atualizou, que na época dele nada mudou. Porra! Aí querem me colocar a garganta pra baixo. Exato. Aí quando eu falei que, porra, não é que pra mim... Gente, eu aprendi uma coisa no começo de carreira que eu usei um termo e eu não uso mais, que é ex-jogador em atividade. Eu não quero... Um dia eu vou estar com meus 60, 70 anos, se eu conseguir chegar até lá, 80, quem sabe. Eu não quero que um jornalista da nova geração fale, o Capelães já passou, fez o seu sucesso aqui assim assado, fez a sua história e agora já era. Não, eu acho que não é por aí, eu acho que é um desrespeito. Então eu não uso esse termo. Agora, ao mesmo tempo que você não quer usar esse termo, você fica realmente com algumas interrogações na cabeça quando você ouve o Luxemburgo falando que nada mudou em relação ao futebol, que hoje em dia é muito mais físico, etc e tal. Ou, desculpa, com todo respeito, hoje não é que qualquer um joga, mas tem jogador que não consegue dar 5, 6 petecadas na bola e consegue jogar. Na tua época, por exemplo, década de 90, ou você jogava futebol ou você não jogava. Era basicamente assim. Claro que tinha algumas exceções, por exemplo, o Índio, lateral, no Corinthians, nunca foi um grande lateral, mas cumpria a sua função. Pô, e aí, o time que ele jogava... Não, então tudo bem, é o time campeão do mundo, né? Aí, se colocar o Gordo lá, talvez conseguisse dar uma desenrolada, que o time jogava sozinho, entre aspas, né? Mas o meu ponto aqui é esse. O futebol mudou. Mudou sim, pode ter mudado pra melhor ou pra pior. Mas quando você ouve o Luxemburgo, que foi uma referência como treinador, um dos maiores da história do futebol brasileiro, quem sabe até mundial, você fala, pô, alguma coisa tá errada aí, né, velho? Sim, é o que eu penso. Eu acho que assim, tem que se reciclar. Né? Não dá para eu viver com 42 como eu vivia com 20. Não mudou. Vai dar certo. Não vai dar certo. Não bate. Não bate. Então, assim, aquela coisa de você ser o certo não existe. Nem Jesus Cristo teve aqui que teve certo, foi crucificado. Não vai ser um Vanderlei Luxemburgo dentro do futebol. E os resultados dele estão aprovados. Não é que eu estou falando, você está criticando. Não. Os últimos trabalhos do Vanderlei está aprovado. Você entendeu? Então, não é que não mudou. O que foi que eu te falei? Futebol mudou? O campo continua igual. Mas ele foi campeão paulista pelo Palmeiras agora, 2020. Quem? O Luxemburgo. Agora? Campeão paulista. 2019, né? 20. 2020. 20. Campeão paulista pelo Palmeiras. Só que... 2021. 2021, né? 2020 foi o São Paulo, 2021 foi o Palmeiras. Se eu não tô errado. Eu também tô... Só que eu falo pra você então, é um campeonato. Ele passou no Cruzeiro, não foi bem, ele passou no Sport, não foi bem, ele passou no sei onde, não foi bem. Salgueiro. No Flamengo, não foi bem. Só que mudou, o futebol mudou? Claro que mudou. A verdade é essa, ele está muito mais físico, ele está muito mais sem espaço, muito mais compacto, muito mais, hoje, numa intensidade muito grande do que antigamente. Hoje você vê que os jogos, o gramado é outro, a velocidade dos jogos são outros. Então, mudou. Porque tudo assim, não mudou. Não, você tem que pegar o que é melhor. O que é melhor? Você me desculpa, hoje, Abel Ferreira é melhor? O que ele tem de melhor? Eu tenho que buscar o que ele tem de melhor. O que eu posso aprender com ele. Ele tem um elenco. Você entendeu? Muito bom. Que é fundamental, tá na mão né? dele, o elenco dele tá na mão dele. Mas já vimos treinadores com elencos maravilhosos não ganharam nada. Sim. É verdade. É verdade. E só para confirmar que 2020, 2022, 2023, Palmeiras campeão paulista. Isso. 2021 foi o São Paulo. Foi aquela final 2020. no Morumbi. 2020, Palmeiras campeão paulista. Com o Luxemburgo. Com o Luxemburgo naquele jogo que o Gustavo Gomes comete o pênalti no Jô. O Jô bate, faz o gol no último lance do jogo e aí vai pra pênalti e o Patrick de Paula joga no ângulo do Cássio, acaba o jogo. Verdade. É isso aí. Verdade, isso aí. É isso aí. Então, foi onde como... Não falta humildade pro Luxemburgo? Você que trabalhou com ele. Mas falaram que ele mudou muito. O Denilson fez a entrevista com ele e o Chico. Eu assisti, eu vi ao vivo a E entrevista. eles falaram que o Vanderlei tá com outra filosofia de cabeça. Pô, eu errei muito. Ele fala, errei muito. Cometi uns erros que eu não poderia ter cometido. Eu concordo com isso. Eu achei interessantíssima a entrevista, cara. Foram quase 2 horas de bate-papo franco, trocação com o Luxa. O Chico pergunta pra ele sobre essa questão que você falou, dele estar desatualizado. Ao mesmo tempo que ele tem esse discurso que eu acho do cacete, mas quando ele chega na entrevista coletiva de apresentação do Corinthians e fala que nada mudou, às vezes eu falo, putz, será que tá faltando humildade pra ele reconhecer isso que você tá falando, que o futebol mudou e ele pode aprender com técnicos mais jovens que ele? Claro, óbvio. Porque a vida é um aprendizado. Você não sabe tudo. Todo mundo aprende com todo mundo. Eu aprendo com você, eu aprendo com o Ulisses vai aprender comigo. Lógico. É uma trocação. Mas o Luxemburgo do passado, ele foi excepcional.
Ninguém pode falar nada dele como profissional. Palmeiras, Corinthians, ganhou tudo. Só que no presente já não é aquele mesmo Luxemburgo. Então, eu acho que ele tem que ter um pouquinho só de tranquilidade. Você acha que ele vai arrumar esse time no no Corinthians? Pelo que você tá vendo aí? Eu, Você acha que melhorou um particularmente, pouco ou não? arrumar, ele vai arrumar. Mas na minha visão, falta a qualidade. Tem que trazer jogador. Falta a qualidade. E só pode contratar em julho, né? Que abre Quando a janela abrir. É Falta julho, Capela? qualidade. Você lembra o dia? Cara, eu tenho o dia de aqui. julho, Eu tenho será? anotado aqui. Vem aí pra mim que eu esqueci. falta Acho que é o qualidade. primeiro dia de julho, começa até o dia 30 de julho. E é uma burrice isso, né? Você vê como é que é o futebol brasileiro, ó. Nós abrimos a janela para os times brasileiros contratar jogadores de fora. Correto? Correto. Em junho. Sim. Em julho, me perdoe. Julho e vai até o final de julho. No início de julho até o final de julho. Sim. Final de julho fecha a janela para os times brasileiros. 3 de contratar. julho. 3 de, então, do início Isso. ao fim de julho. Olha só. Não, 3 de julho a 2 de agosto. é de bater a cabeça na parede isso. Olha o que eu vou te falar. Eu brigo com isso faz 3 anos. Que eu falo isso. Futebol brasileiro abre a janela para trazer jogador de fora de 2 de julho, 3 de julho a 3 de agosto, 2 de agosto. Isso aí. Um mês. Um mês. 30 dias. Fecha a janela para você contratar e abre a janela para você vender. Quer dizer, cara, não, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Eu Aí entendo. você contratou, você não pode mais contratar. Aí abre a janela para você vender o jogador. Só que você não pode mais contratar. Aí vem um time de fora, leva o teu principal jogador, acaba com o teu time. Você perde o campeonato, você perde tudo. A própria Confederação de Futebol Brasileiro de Futebol tinha que ligar pra FIFA e falar, não dá pra ser assim. Ou abre junto, que é o ideal, É o ideal. Claro. certo? Ou abre, vamos ver se o europeu vai querer. Abre a europeia primeiro e depois abre pro brasileiro, pro Brasil comprar. Cara, até nisso a gente perde pros caras. A prioridade são os caras, Na né? verdade, são os caras. É, lógico.